Uma outra situação, gente, também é o seguinte: mais uma vez nessa semana nós tivemos a elevação da taxa básica de juros pelo Copom. O Brasil já está com a taxa mais alta do mundo. Nós subimos mais meio ponto na reunião dessa semana, né, no nosso Comitê de Política Monetária, e chegamos a uma taxa de 13,75% ao ano. Nós estamos aí com uma inflação que deve rodar daqui para frente nos próximos 12 meses aí na casa dos 7,5%. Então, reparem que nós já estamos com um excelente diferencial de juros. E mesmo assim, pode ser inócuo no sentido de baixar o preço do dólar. Porque, no fundo é isso, tá, gente? Porque assim, por que o Banco Central aumenta a taxa de juros? Ele aumenta para tentar segurar a inflação. Qual a lógica? Bom, a primeira lógica seria frear o consumo. Se você dificulta o acesso ao crédito, ou tornando mais caro com a elevação da taxa de juros, você diminui o consumo. Então, elevar a taxa de juros numa economia aquecida é uma forma de desaquecer a economia, a fim de combater uma inflação de demanda. A questão é que, flagrantemente, não é esse o nosso caso. Nós não vivemos no Brasil uma inflação de demanda, nós temos uma inflação de custos. Então, custos dos alimentos, custos dos combustíveis, tudo isso muito impactado pelo custo do dólar. Então, hoje, quando o Brasil eleva a taxa básica de juros, o que ele está tentando fazer? Ele está tentando fazer com que entre mais dólares no país. Ele está buscando oferecer um diferencial de juros para atrair dólar para o país, para assim derrubar o preço da moeda norte-americana. Derrubando o preço da moeda norte-americana, sendo ela uma das responsáveis por esse choque de custos que está elevando a nossa inflação, assim, então, nós teríamos como reduzir a inflação. Essa é a estratégia do Banco Central, produzindo esse tarifaço de juros. Qual o problema? O problema é que há uma inflação global, oriunda do desarranjo das cadeias produtivas, ainda lá por causa da Covid e agora potencializado por causa da guerra na Ucrânia. Nós também temos, em função disso, uma inflação nos Estados Unidos que obriga o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, a elevar a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Quando acontece isso, há uma pressão de valorização do dólar. Então, aquilo que o governo brasileiro está oferecendo de juros aqui pode ser diluído pela elevação dos juros lá. Resultado, pode ser que não resolva o nosso problema de inflação. A inflação agora deu uma segurada, os bolsonaristas estão comemorando. Por que a inflação deu uma segurada? Inclusive, em alguns setores, nós vamos ter deflação. Por causa da redução brusca no preço dos combustíveis. A Petrobras reduziu bruscamente o preço dos combustíveis nas últimas semanas, numa medida eleitoreira do Bolsonaro, que não quis mudar a lei que institui o preço dos combustíveis na Petrobras e apenas fez uma medida paliativa que segura esse preço aí, pelo menos até depois das eleições. Então, como houve uma queda brutal no preço dos combustíveis, isso acaba impactando a cadeia, segurando a inflação como um todo no Brasil. Mas reparem, isso é pontual, tem data para acabar e é um fenômeno ocasionado especificamente por causa dessa medida eleitoreira do Bolsonaro. Na prática, nós estamos diante de uma economia que está produzindo um gigantesco processo de tirar dinheiro dos pobres para entregar para os ricos. Porque são os pobres que pagam essa taxa de juro mais elevada e são os ricos que lucram com essa taxa de juro mais elevada. Além do que, a nossa economia já está estagnada. Uma redução muito grande da informalidade pressiona para baixo a renda do trabalhador, fazendo com que a demanda se mantenha baixa. Se nós já temos demanda baixa, nós não conseguimos produzir postos de trabalho, ainda mais postos de trabalho qualificados. O que acontece quando o governo eleva a taxa de juros? Quando o governo eleva a taxa de juros, o governo deprime ainda mais a economia, deprime ainda mais a atividade econômica, diminui a demanda, elimina postos de trabalho, dificulta a vida do trabalhador. Então, veja como é cruel e possivelmente inócua essa política de juros do Banco Central. Ela pode não surtir o efeito de atrair dólares, em função da elevação da taxa de juros lá nos Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, ela reprime uma demanda que já está reprimida, dificultando a retomada do emprego e da renda. O que nós tivemos de avanço no emprego foi na contramão da renda.
nós tivemos alguns avanços, ainda que tímidos, ainda que com 10 milhões de desempregados, porém a renda do trabalhador vem caindo. Porque esse é um emprego novo. O emprego novo é um emprego precarizado. Então, assim como nós melhoramos os dados do emprego, nós pioramos nos dados da qualidade de vida do trabalhador, porque o emprego já não dá conta de suprir as necessidades básicas. Grande parte dos trabalhadores brasileiros que está empregado tem poucas horas empregado e a renda não é suficiente. E esse tarifaço de juros não colabora para sairmos dessa situação.